Graça e paz, queridos, glória a Deus. Uma grande honra estar com vocês aqui, cooperando com a igreja que se reúne em Brasília. Nós estamos aqui desde terça-feira, passamos um tempo de mesa bastante produtivo, bastante frutífero. Visitamos algumas comunidades de fé, de amigos e irmãos, e hoje nós estamos aqui para servir essa casa e a todos os pastores que estão conosco aqui, amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, pusesse a mão sobre o seu coração, fechasse os seus olhos, e nesse momento você fizesse a sua oração pessoal ao Senhor, convidando o Espírito Santo a dirigir cada palavra. Sabe que entre eu liberar uma palavra e essa palavra encontrar lugar no seu coração, existe um caminho a ser percorrido. E nós não podemos permitir que o inimigo roube aquilo que pode ser transformador para a sua vida. Então você precisa orar para deixar a terra do seu coração fértil, uma terra aberta a lançar, a receber a semente. Então ore ao Espírito Santo nesse momento. Pai, nós te damos louvor por esse tempo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Te agradecemos por esta casa sacerdotal, por essa casa apostólica, e te louvamos por cada membro do teu corpo que está aqui nesta noite. Obrigado pelos pastores, líderes, irmãos que desejam receber na sua vida, no seu coração, algo novo da parte de Deus. Senhor, que nós possamos nessa noite acessar lugares eternos, acessar lugares no Espírito. E nós não queremos ministrar com vãs palavras humanas, mas nós queremos o Evangelho, que é o poder de Deus. Nós pedimos que o Espírito Santo, que transforma, que liberta, possa estar conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Bom, eu na verdade sou daquilo que hoje eles chamam de old school, né? Eu sou da velha guarda. Então, quanto à cura interior e libertação, eu procuro ser o mais conservador possível. Porque hoje, embora eu não tenha absolutamente nada contra isso, nós vimos que a palavra de Deus tem sido substituída por psicologia, por filosofia, por cultura coaching, não é? E todas essas logias, elas são importantes. Afinal de contas, a Bíblia ressalta a importância da ciência. Quantos entendem? Mas aí a ciência ela vai ter o seu poder no sentido social, no sentido humanista, inclusive como uma ferramenta para cada um de nós que somos humanos e precisamos, né, de mudança, né, nas nossas vidas, na mudança nas nossas rotinas, nos nossos hábitos. Mas somente quem pode operar a verdadeira transformação ainda é o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra da verdade. Então, se nós objetivarmos na nossa vida uma transformação genuína e verdadeira, nós não vamos conseguir por outro meio, a não ser pela palavra da verdade e através da unção do Espírito. Esse é o caminho que nós devemos buscar. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre batalhas espirituais. Mas eu quero dar uma conotação diferenciada para esse campo de batalha. Eu não quero falar das batalhas que acontecem do lado de fora, mas eu quero falar das batalhas que acontecem de dentro. Geralmente, quando nós falamos de batalha espiritual, nós falamos de uma área muito importante da igreja, que são as guerras espirituais, que são movidas de forma profética por homens e mulheres que movem no reino do Espírito. Então, pessoas que acessam determinados lugares, que têm revelação de determinados pontos, portais, pessoas que se movimentam nesse campo contra o ocultismo, bruxaria, satanismo. Então são pessoas que realmente são preparadas para guerrear nesse lugar, para usar as armas corretas, da maneira correta, se blindando, né, abrindo seus olhos espirituais,
manejando bem a palavra, tendo pré-requisitos para se alistar para esse exército. Mas não é dessa batalha que acontece do lado de fora que eu quero falar. Eu quero falar de batalhas que acontecem dentro de nós. Amém? E para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 10. Esse texto bastante conhecido de todos nós. Alguns de nós já temos até decorado, não é? Mas diz assim: a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra seres humanos, mas sim contra principados, potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas e contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Curve sua cabeça. Pai eterno, te louvamos por esta palavra, pedimos a munição do teu Espírito, a revelação do teu Espírito. Nós queremos ser treinados na escola do Espírito e pedimos que o Senhor venha nos ensinar esses caminhos, que nós venhamos ser desintoxicados de toda religiosidade, que todo bloqueio em nível de mente seja arrancado, que possamos nos tornar vulneráveis, acessíveis, suscetíveis àquilo que o Senhor vai fazer nessa noite, nesse lugar, e te damos louvor por essa palavra. Queremos caminhar sobre essas águas, que são bênção para a nossa vida, para lavar o nosso coração, e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom, esse texto fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as hierarquias espirituais que comandam as regiões celestiais. Repita assim comigo: regiões celestiais. Então, se eu entendo a palavra descrita em Efésios capítulo 1, que diz que os meus pés estão cravados ou estão colocados em dimensões celestiais com Cristo, essa luta, ela não é contra o meu vizinho, ela não é contra o meu amigo, ela não é contra o meu pastor, ela é comigo. Eu não sou um mero espectador, eu sou na verdade um participante ativo disso que está acontecendo. Muito mais importante é saber que essa guerra, na verdade, ela acontece para que o propósito de Deus não se cumpra na minha vida, e para que a minha vida, que é um bem precioso para o Senhor, que foi sonhado na eternidade, idealizado pelo coração de Deus, não tenha êxito. Então eu preciso entender que essa guerra, ela está ligada diretamente aos lugares que eu ocupo nas regiões celestiais. Entretanto, é importante nós lembrarmos de uma coisa, que esse reino celestial, ele não está do lado de fora. Quando nós ministramos no Mevan, tem uma coisa muito curiosa. A gente diz assim para os irmãos: entre nesse lugar. Ou a gente diz: ô irmão, você precisa sair desse lugar. Um dia desse o irmão chegou para nós e falou assim: que lugar é esse? Vocês falam para a gente entrar num lugar, sair de lugar, que lugar é esse que vocês tanto falam? Porque na verdade a ideia que se tem é que esses lugares são do lado de fora, mas não, esses lugares são lugares de acesso dentro de nós, são lugares de acesso dentro do nosso coração, são lugares que nós acessamos no ramo e no reino do Espírito. Então, quando eu falo de que essa luta é contra principados, potestades, dominadores, eu preciso imaginar que talvez a influência desses espíritos não esteja do lado de fora, mas esteja dentro do meu coração. E aí é que a coisa começa um pouquinho a complicar, porque a gente precisa rever as nossas bases sobre guerra e batalha espiritual. Aqui, embora nós entendamos que estamos assentados com Cristo em regiões celestiais, é importante fazer a diferenciação entre guerra e luta. Mas antes eu gostaria de falar algo para vocês. Eu tenho comentado sobre isso nesses dias. Quando Jesus vai ter com Nicodemos até, ele tira uma onda de Jesus, falando assim: será que pode então um homem voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus
libera para ele duas chaves. Repita comigo, duas chaves. Jesus diz assim: olha, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino. E depois ele diz: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. E o que é entrar no reino? Entrar no reino é voltar para o lugar que Deus preparou para os seus filhos antes do pecado. Às vezes a gente lê a Bíblia, e lê a Bíblia de uma forma muito rápida. A gente diz assim: Adão e Eva estavam no jardim do Éden. Não, Adão e Eva estavam num jardim no Éden. Deus criou um jardim no Éden. Ou seja, existe um lugar chamado Éden, que o significado é delícias, um lugar onde nós podemos usufruir plenamente de um nível sobrenatural e diferenciado de vida no Espírito, onde a sua identidade em Deus ela se torna uma verdade, onde o seu senso de propósito, que é o seu destino profético, é revelado ao seu coração, e onde você recebe a natureza de Deus, e a partir daquele lugar você governa todas as coisas. Por que Adão governava sobre todas as coisas, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 16? Porque ele estava no Éden, ele estava no lugar de intimidade e comunhão plena com o Altíssimo, com o Eterno, e por conta disso ele recebeu uma posição, uma patente de governança, de gestão espiritual. E a partir desse lugar de gestão espiritual, ele deixava emanar uma coisa chamada influência. Por isso ele governava sobre todos os outros reinos, o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal, ou seja, ele estava sobre todas as coisas a partir da natureza de Deus. Quando você entra no reino, você retorna ao Éden, você retorna ao lugar que Deus planejou para que a natureza dele fosse impregnada no seu espírito. E quando você entra nesse lugar, você é restituído à sua posição de comando, ou à sua posição de autoridade, ou à sua posição de governo. E a partir desse lugar, você começa a emanar influência para todas as outras áreas da vida. Quantos estão me entendendo? Então o lugar celestial é esse lugar. Mas a Bíblia também diz que o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Então o reino não está do lado de fora. A Bíblia diz inclusive que as pessoas elas arrazoavam entre si: onde está o reino? Está aqui, está ali. Algumas vezes dizendo: será o reino comida ou será o reino bebida? Não, o reino é invisível e o reino está dentro de nós. Não é algo que pode ser apalpado, não é algo que é visível, não é algo que é tangível, porque não está no plano físico. Isso está num nível espiritual chamado as regiões celestiais. E é nesse lugar que nós encontramos as nossas maiores guerras, porque ali estão os adversários da nossa alma. Mas aqui a Bíblia fala a distinção entre guerra e luta. Repita comigo: guerra e luta. Existe uma diferença enorme. Bom, talvez nós tenhamos aqui algumas pessoas que estão envolvidas com o exército, com a marinha, com a aeronáutica. É muito comum aqui em Brasília nós encontrarmos pessoas que são de ordem militar. E eles entendem muito bem o que eu vou falar sobre isso. Guerra acontece por território. Guerra acontece por jurisdição. Guerra acontece para ocupação de lugares no espírito ou lugares físicos, e acontece de forma coletiva, acontece de forma plural, acontece de forma coesa. Precisa ter uma hierarquia, uma estratégia, uma atividade tática, uma atividade operacional, um serviço de inteligência, um QG, ou seja, existe todo um aramado, uma estruturação para que uma guerra aconteça. Quantos estão me entendendo nisso? Entretanto, essa palavra que Paulo está dizendo aqui, que ele chama de luta, está se referindo às lutas greco-romanas. Para que fosse mais fácil as pessoas entenderem, num contexto didático, pedagógico, Paulo usa um elemento da própria cultura grega para ministrar aos efésios, para ministrar a igreja de Éfeso, o que era uma luta espiritual.
E aí ele fala de uma luta greco-romana que acontecia dentro de um ringue entre dois opositores, que acontecia dentro de um espaço delimitado, com um juiz fazendo a supervisão daquela determinada luta. Quantos estão me entendendo? Então, quando eu leio que a minha luta, ela não é contra carne e sangue, mas é contra principado, potestade, hostes da maldade, eu não estou falando da guerra coletiva da igreja, eu estou falando das minhas lutas pessoais, que acontecem dentro de mim, para que eu ocupe lugares de delícia, lugares de plenitude, lugares de excelência, que me foram conquistados por direito, na cruz do Calvário por Jesus. Então esses lugares estão dentro de nós. E aí eu gostaria de falar um pouco com você sobre esses lugares dentro de nós que muitas vezes precisam ser ocupados por Deus, mas ainda estão sob a gestão do exército inimigo. Ou seja, áreas de debilidade, de fraqueza, de vulnerabilidade no nosso caráter, no nosso temperamento, na nossa personalidade, na nossa conduta, e que ferem diretamente os princípios da palavra de Deus, e que nós vamos fazendo vistas grossas, e vai entrando anos e saindo anos, e às vezes nós não nos dispomos à mudança e à transformação necessária para sairmos desses lugares. Então o que eu gostaria que você entendesse é que essa palavra, a nossa luta é contra principados, potestades, hostes da maldade, ela vem de uma palavra grega chamada cosmokratos, que fala de um poder exercido de cima para baixo, ou seja, uma resistência. Repita assim comigo: resistência. Então talvez você esteja vivendo muito aquém, muito longe, muito distante daquilo que Deus planejou para a sua vida, porque você não consegue se posturar da maneira adequada dentro dessa luta, e não consegue vencer essas resistências. Quantos estão me entendendo? E aí então, nós precisamos entender que os principados, eles agem em princípios. A palavra principado, ela já vem na sua etimologia da palavra, falando de coisas que são primordiais, e portanto isso está ligado a ideologias, e nós constantemente somos contaminados como filhos de Deus pelas ideologias que são disseminadas pelos príncipes, pelos principados, que agem naquilo que serve como princípio para as nossas vidas. Você sabe que às vezes eu paro para assistir algumas ministrações de evento de mulheres das igrejas, e eu vou ver o que as pastoras, as pregadoras estão ministrando para as outras mulheres. E você sabe que às vezes eu fico muito assustado com o teor e com o conteúdo daquilo que elas estão ensinando. Você sabe por quê? Porque tem tanto feminismo incutido, porque tem tanta ideologia ligada à questão do gênero, de forma sexista, incutida na palavra que é liberada da boca dessa mulher, que ela não faz ideia. Talvez ela esteja lendo alguns livros atuais, talvez ela esteja frequentando alguns lugares e algumas palestras, talvez ela esteja se submetendo a algum tipo de influência, eu não sei, mas às vezes me assusta o que sai da boca delas, porque elas estão doutrinando uma geração de mulheres cristãs, e elas estão o quê? Incutindo princípios. Esta pessoa, ao invés de trabalhar para o reino de Deus, ela está cooperando com o império das trevas. Da mesma maneira, eu não vou falar que isso só acontece com as mulheres, porque eu tomei isso por exemplo, mas nós vimos muitas das pregações hoje dos nossos púlpitos serem pregações altamente humanistas. São pregações que na verdade elas enaltecem o ego, elas fazem massagens emocionais,
elas acabam fazendo cócegas sentimentais, elas mexem com o padrão mental. Tem gente trazendo hipnose, tem gente trazendo mindset, mudança de padrão mental, tudo isso para as pregações. E nós temos achado isso o máximo, temos achado isso fantástico. Mas, queridos, isso tem o seu valor quando você está buscando um aprimoramento humano. Mas quando nós substituímos a palavra de Deus, o evangelho que é poder de Deus, dos nossos altares, nós estamos tirando o Espírito Santo de cena e estamos colocando o quê? As nossas doutrinações humanistas na frente. E essas pessoas estão sendo o quê? Treinadas e estão sendo incutidas ideologias completamente fora dos padrões bíblicos. Quantos me entendem isso? Então muitas vezes os principados estão dentro de nós e a gente não sabe. Muitas vezes os principados já contaminaram a nossa mente e a gente não sabe. Porque muitos dos princípios e dos valores que hoje nós levantamos como bandeira nas nossas vidas têm uma base errada, tem uma estrutura errada, o princípio é errado, por isso que contamina todo o resto. Quando eu penso, por exemplo, em potestades, eu penso em poderes constituídos. Puxa, talvez eu não estaria no melhor lugar do Brasil para falar sobre poder constituído do que a própria capital federal. Eu estou falando aqui para Brasília. Você sabe muito bem o que é um poder constituído. E quando eu falo de potestades, eu estou falando de poderes que influenciam a sua vida. Então, mesmo que você não queira, o ambiente ao seu derredor, ele muda o seu comportamento, ele muda a sua mente, ele muda as suas atitudes. E sabe de uma coisa? Nós nos tornamos preguiçosos para acessar lugares espirituais. Muitas vezes, ao invés de dedicarmos tempo para a leitura bíblica da palavra, nós ficamos o quê? Stalkeando os sites de notícias para ler coisas que estão acontecendo em todo o mundo ou no universo. E nós vamos comendo princípios e valores de influência de muitas pessoas que são ateus, muitas pessoas que são totalmente contrárias ao evangelho, que têm uma mentalidade esquerdista, progressista, marxista, cultural. E o que vai acontecendo com você? Sem você perceber, essa potestade começa a mudar seu coração, porque é um poder constituído, é um poder de influência. Aí você assiste um programa de TV, que legal, enquanto eu estou fazendo o meu almoço, eu estou assistindo a Fátima Bernardes. Queridos, eu não conheço um programa mais destrutivo para o coração feminino do que essa mulher. E aí você está lá fazendo seu almoço, a criança está na sala, você não está nem se preocupando com o que está passando, e de repente o poder constituído, que é a mídia, que é a comunicação, que é uma das 7 montanhas de influência, que são as 7 montanhas de esfera de autoridade, estão o quê? Minando a sua mente e o seu coração com informações tóxicas e destrutivas. Quantos estão me entendendo nisso? E ainda fala sobre os domínios. O que são os domínios? São as áreas de influência da cultura. Então nós também nos alimentamos de cultura. Nós nos alimentamos de cultura a todo momento, na moda, no comportamento, porque nós assistimos na TV, porque nós vimos nas redes sociais, porque nós vimos as pessoas que para nós são ícones, são pessoas que são modelos de referência para as nossas vidas, né? Se comportando de determinada maneira, e nós vamos nos adaptando a esse universo chamado cultura, e essa cultura vai nos modificando. Volto a dizer, nós nos tornamos preguiçosos para acessar esses lugares espirituais. Nós deveríamos passar mais tempo em oração, em vida de devoção, em meditação das Escrituras, do que nos alimentando da cultura que é promovida pelo próprio inferno, porque isso tem sido um poder de resistência contra as áreas de plenitude da nossa vida. Por que aquelas promessas da nossa vida não acontecem? Elas estão aonde? Enclausuradas lá nos baús do esquecimento no nosso passado. Já se passaram anos
e aquelas palavras proféticas que foram liberadas para a nossa vida nunca se cumprem. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos alcançar um estado de maturidade, nós não conseguimos alcançar um nível no Espírito capaz de destravar ou desatar no reino do Espírito essas bênçãos que precisam ser liberadas sobre nós. Porque afinal de contas, a mesma palavra que nós lemos de Efésios capítulo 1, vem dizer que nós estamos com Cristo nas regiões celestiais, e nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espirituais em Cristo Jesus. Então por que nós não estamos vivendo a plenitude? Por que nós não estamos usufruindo desses recursos? Por que nós não estamos acessando esses lugares? Existem dons travados no reino do Espírito, existem habilidades espirituais altamente ungidas, bloqueadas no reino do Espírito. Existe o poder criativo de Deus que pode transformar a sua vida, que está preso no reino do Espírito, mas você não consegue alcançar esse lugar, porque você está se opondo à resistência, mas da maneira inadequada. Você não está usando as armas corretas para lutar contra os inimigos de Deus. E aí você se torna uma presa fácil para aquilo que a Bíblia chama de hostes da maldade, que se alimenta do quê? Das ofertas da iniquidade. Então a sua vida acaba se transformando numa vida mais ou menos, se transformando numa falsa espiritualidade, numa vida religiosa, numa vida cerimonialista, numa vida ritualística, numa vida de prática, de uma cultura evangélica, em que você recebeu a carteira de membro de uma determinada comunidade de fé e acha que isso é suficiente para que você viva uma vida em Cristo. Não! As hostes estão se alimentando da iniquidade e da impiedade que é produzida por pessoas que vivem uma falsa espiritualidade e que têm áreas da sua vida que nunca foram redimidas. Nós precisamos entender que existem áreas da nossa vida que nós não permitimos que o sangue de Cristo cubra, que o Espírito Santo toque, que a vontade de Deus adentre, que a palavra da verdade faça uma reforma. E aí o que acontece? Nós vamos levando a vida em procrastinação, empurrando com a barriga, vivendo a vida como a vida leva, como a vida dá. E aí a gente vai levando uma vida de crente achando que isso é suficiente, quando na verdade nós poderíamos estar muito mais adiantados na nossa vida espiritual e nós não estamos. Nós poderíamos estar usufruindo de níveis espirituais muito maiores e nós não estamos. E aí nós estamos aqui, de braços cruzados, esperando a vida passar, curtindo as nossas fossas e os nossos problemas, vivendo circunstancialmente, em torno de necessidades, de carências, e nós nos esquecemos de que existe um propósito muito maior para nós estarmos aqui. O Senhor nos salvou para que nós vivêssemos um plano completo, e aí esse plano completo ele só vai ser verdade quando nós enfrentarmos esses inimigos. E aí para isso eu quero ler com você um contexto que vai nos explicar exatamente como isso acontece. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Josué. Josué capítulo 9. Quantos estão me acompanhando, gente? Josué capítulo 9, versículo 3 diz assim: E quando os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, eles agiram com astúcia, foram e se fizeram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e garrafas de vinho velhas, rotos e remendadas. E nos seus pés calçados velhos e surrados, e usavam vestes velhas, e todo o pão na sua provisão estava seco e mofado. E eles foram até Josué no acampamento de Gilgal, e disseram tanto a ele quanto aos homens de Israel: Nós viemos de uma nação distante, agora fazei um pacto conosco. E os homens de Israel disseram aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós, como pois faremos um pacto convosco? E disseram a Josué: Nós somos teus servos.
E Josué lhes disse: quem sois vós e de onde vindes vós? E eles lhes disseram: teus servos vieram de uma nação muito distante, por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos da tua fama e de tudo que ele fez no Egito, e tudo que ele fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, e ao rei Esbom, e a Og, o rei de Bazã, que esteve em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa nação nos falaram dizendo: tomai provisões convosco para a jornada, e ide encontrá-los, e dizei: nós somos vossos servos, por isso fazei agora um pacto conosco. Esse nosso pão, nós o tomamos ainda quente nas nossas casas para a nossa provisão, no dia em que partimos para vir até vós. Mas agora, vede, ele está seco, está mofado, e essas garrafas de vinho que enchemos eram novas, e vede, estão rotos. E essas nossas vestes e os nossos calçados ficaram velhos em razão da jornada muito longa. E os homens tomaram das suas provisões e não deram conselho da boca do Senhor. Algumas traduções vão dizer assim: e Josué não consultou ao Senhor sobre esse negócio. E Josué fez então paz com eles, ou seja, selou um pacto com eles para deixá-los viver, e os príncipes da congregação lhes juraram. Até aqui, queridos, olha que coisa interessante. Josué havia passado o Jordão, ou seja, Josué havia transicionado entre uma mentalidade escravagista, faraônica, egípcia, porque esse era o comportamento do povo hebreu no deserto, vindo obviamente do Egito, acostumado a fazer em tijolos, a cuidar das palhas, a comer a sopa de cebola, enfim. Esse era o comportamento deles, uma mentalidade miserável. E de repente ele transita o Jordão, e a palavra Jordão significa aquele que desce. Jordão foi aberto ao meio, significando que as pulsões da alma haviam sido rompidas. O povo ultrapassa esse lugar e acessa as campinas de Canaã. Ou seja, eles agora acessaram uma nova mentalidade, provedora, visionária, realizadora, um lugar que significa o lugar de delícias, o lugar que simboliza o reino de Deus, o lugar da plenitude, o lugar da completude, o lugar onde o propósito seria completo. E aí então eles derrubam as muralhas de Jericó. Você vê eles destruindo a Ai, embora tivesse ocorrido aquela situação com Acã, que escondeu os despojos da guerra debaixo da capa babilônica, embaixo da tenda. Mas eles então, depois disso, renovaram a sua aliança com o Senhor, ou seja, os homens foram circuncidados, o sangue foi derramado, o Senhor aceitou, e aquela nação tornou a ter um pacto, uma aliança com o Deus verdadeiro, com o Yahvé, com o Deus eterno. Quantos me acompanham nessa palavra? E aqui Josué não vigiou. Josué, embora estivesse adentrando esse lugar, perto desse lugar, ele esqueceu da palavra que o Senhor havia dito em Deuteronômio capítulo 7. Vamos abrir lá, gente. O que o Senhor fala? No livro de Deuteronômio capítulo 7. Nos versículos 1 e 2 diz assim: quando o Senhor teu Deus te trouxer a terra que vais possuir. Ele está falando do quê? Do reino. Ele está falando do quê? Do Éden. Ele está falando do quê? Da plenitude, do lugar da promessa. E tiver expulsado muitas nações de diante de ti, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus as entregar diante de ti, tu as ferirás e destruirás completamente. E olha só agora, gente, não farás pacto algum com elas, nem lhe exibirás misericórdia. Olha aqui para mim,
Sabe qual é o nosso problema? Nós temos pactos que não foram cancelados, alianças que nós não consultamos o Senhor a respeito. E quando eu estou falando disso, eu não estou falando simplesmente de uma sociedade que você abriu com alguém que é ateu, que é do império das trevas. Eu não estou falando talvez de você que se associou às obras infrutíferas da maldade. Eu estou falando de pactos onde nós vendemos o nosso coração para o pecado, onde nós derramamos sangue através de atos sexuais ilícitos, através do homicídio, do suicídio, através dos pecados que atraem a morte, onde nós empenhamos a nossa palavra, onde nós liberamos declarações, e esses pactos, essas alianças, nos deixaram presos com o exército inimigo, com o povo adversário, e justamente esses pactos são a razão de nós não conseguirmos acessar esses lugares eternos. Esses pactos que não foram cancelados, essas alianças que nós formalizamos, são a razão de nós não conseguirmos viver a plenitude que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós vamos vivendo como se essas coisas fossem absolutamente normais e fizessem parte do curso da vida, porque nós temos uma memória curta para o pecado, mas muitas vezes nós nos empenhamos em alianças, colocando a nossa palavra, colocando o nosso coração, colocando inclusive o nosso sangue, colocando os nossos sentimentos, colocando as nossas emoções, e isso está nos prendendo espiritualmente, impedindo que nós venhamos a avançar para aquilo que Deus planejou sobre as nossas vidas. Qual era a orientação de Deus? Josué, não faça aliança com o inimigo, não formalize pacto com o adversário, eu vou dar todos eles nas tuas mãos, tu os ferirás, são nações maiores do que tu, mas tu serás colocado como cabeça, mas você precisa vigiar. Sabe qual é o problema? Josué, ele se deixou levar. Josué, ele se deixou levar por uma aliança profana com os gibeonitas. Nós precisamos nessa noite fazer um garimpo no nosso coração, fazer na verdade uma espécie de inventário do nosso coração, e averiguar se em algum momento da nossa trajetória nós não formalizamos alianças e pactos profanos com coisas e pessoas que Deus não nos mandou, porque nós podemos estar presos nesses lugares e não estamos conseguindo fluir. Escuta uma coisa, as coisas que acontecem na nossa vida são extremamente sutis. Os gibeonitas, eles se fingiram de mendigos, ou seja, eles disseram que iriam adorar o mesmo Deus, eles disseram que eles iriam servir, porque eles estavam ali para cortar lenha e carregar água. Sabe, às vezes manipularam o próprio Josué com elogios, se propuseram a servir com alegria. Sabe o que acontece conosco? Nós vamos nos deixando engodar pelas coisas que acontecem na nossa vida, e nós não consultamos o Senhor sobre as nossas atitudes. Às vezes são relacionamentos, são sociedades, são alianças, são pactos, onde nós não temos duas coisas: discernimento e vigilância. Repita comigo: discernimento e vigilância. Mais do que nunca nesses dias, nós precisamos pedir espírito de revelação, de conhecimento e de sabedoria para a tomada de decisões. Nós precisamos vigiar constantemente contra as astutas ciladas de Satanás, contra os ardis do inimigo que se levantam contra os santos.
porque você é um homem de propósito, você é uma mulher de propósito. Deus desenhou um projeto na eternidade a seu respeito. Você foi eleito nele antes da fundação do mundo, e você foi salvo para ser usado por Deus para uma grande obra. E Satanás, ele já sabe, ele supõe que Deus vai te usar de forma sobrenatural. Então ele cria armadilhas sutis no meio do caminho, que aparentemente são extremamente boas, e você cai nessas armadilhas. Imagina Josué, ele precisava se ocupar em destruir os reis que estavam governando a terra da promessa. Ele precisava conquistar Canaã, ele precisava avançar dentro do projeto de Deus. E de repente aparece uma nação, um exército, dizendo: ó, nós vamos servir vocês, cortar lenha, buscar água, a gente vai estar aqui para fazer as coisas que vocês não gostam de fazer, a gente vai estar aqui para dar o suporte que vocês precisam, a gente vai estar aqui para ajudar vocês a chegarem lá. E muitas vezes as nossas carências, as nossas necessidades fazem com que a gente formalize alianças profanas e pactos com a iniquidade. Quantos estão me entendendo? E quando eu falo isso, eu não falo somente das necessidades financeiras, que muitas vezes aparecem na sua porta, e você acaba formalizando algum tipo de sociedade com o império das trevas. Eu estou falando das suas carências, inclusive afetivas, quando você precisa suprir as suas demandas de afeto, por conta das suas orfandades, das suas carências, das rejeições, do lugar em que você foi marginalizado, e de repente aparece alguém na sua vida, que é a pessoa maravilhosa, é a pessoa perfeita, que vai te dar uma cobertura espiritual, que vai te apoiar nas suas diretivas, que vai te instruir, te discipular, ou mesmo vai formar com você um casamento lindo, e aí você se apaixona, e aí você se entrega, e aí você se submete, e quando você vê, você está enliado numa aliança profana e iníqua, que te impede de viver o plano maior de Deus para a sua vida. Quantos conseguem me entender nisso? Então repita assim comigo: discernimento, vigilância. E o que acontece, meu irmão, com essas alianças que são formalizadas fora do propósito? O que acontece com esses pactos que são forjados fora da vontade de Deus? Elas se tornam na sua vida uma área vulnerável. Elas se tornam na sua vida uma área de vulnerabilidade, de fraqueza. Elas se tornam um espaço aberto para que Satanás ele adentre com toda a força. Quando isso aconteceu, os reis amorreus, eles foram contra Gibeão. Abra comigo Josué ainda, no capítulo 10. Olha só o que acontece a partir do versículo 1. Diz assim: ora, sucedeu que quando Adonisedeque, o rei de Jerusalém, ouviu como Josué tomou a Ai e destruiu por completo, assim como havia feito a Jericó e ao seu rei, assim também o fez a Ai e ao seu rei, e aos que habitavam em Gibeão, haviam feito paz com Israel e estavam no meio deles. Ele temeu grandemente, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e porque era maior do que Ai, e todos os seus homens eram fortes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Orão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, a Debi, rei de Eglon, dizendo: subi até mim e me ajudai, para que possamos ferir a Gibeão, pois fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Deixa eu te dizer, essa aliança profana que você faz, fortalece as trincheiras do inimigo. Ele se junta com outros pontos de ataque e começam a minar as áreas da sua vida, começam a atacar as áreas da sua existência, e ele vai chamando justamente os inimigos que vão bater exatamente no seu ponto de fraqueza, exatamente no seu ponto fraco. Sabe que um dia desse eu estava lendo sobre uma luta, eu não assisto, mas eu estava lendo
uma notícia sobre a luta, de como um determinado esportista, um determinado lutador tinha vencido em pouco tempo uma luta de MMA. E ele disse o seguinte: eu passei meses assistindo como o meu adversário lutava, e eu estudei cada milímetro dos seus pontos fracos e dos seus pontos vulneráveis. Quando eu fui para a luta, eu sabia exatamente onde bater e como derrubar ele. Então entenda uma coisa: Satanás, ele é estrategista. O nosso adversário, ele é inteligente, ele é lógico, ele entende de uma forma diferenciada como nós nos movimentamos. Deixa eu lhe falar uma coisa que eu aprendi essa semana. Quando a Bíblia fala sobre a palavra sofismas a nível de mente, essa palavra sofismas no original, ela vem de lógica ou vem de matemática. Ou seja, o trabalho de Satanás é altamente matemático, é como um tabuleiro de xadrez. Ele faz movimentações precisas que você não faz ideia, mas ele joga peças para não te pegar agora, mas para te pegar mais na frente. Mas quando nós estamos com essas áreas da nossa vida cobertas pelo sangue de Cristo, quando nós estamos cheios da unção e da revelação do Espírito Santo, nós conseguimos nos movimentar proativamente. Aí acontece aquilo que aconteceu lá em Reis, quando a Bíblia diz assim: então Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias já havia feito. Ou seja, quando Jezabel, o espírito da manipulação, da religiosidade, da perversão, do controle, foi tentar se levantar contra o profeta já tinha feito o que precisava ser feito há muito tempo. Ou seja, Deus vai te colocar um passo antes, um passo à frente. Mas para isso você precisa ser responsável por essas áreas vulneráveis da sua vida. Os reis amorreus, eles vieram contra Gibeão. Josué, ele havia selado um pacto para preservar a vida dos gibeonitas, e agora ele ia ter que proteger. Sabe o que acontece conosco? O crente adora entrar em briga desnecessária, e a Bíblia diz que aquele que toma uma causa alheia segura o cão pela orelha. Nós às vezes nos metemos em áreas que não são da nossa patente, nós nos envolvemos em níveis que nós não estamos preparados, nós nos envolvemos em guerras em que nós não estamos blindados. E sabe o que acontece? Nós tomamos um pau do capeta, nós tomamos uma surra do diabo, porque nós não estamos prontos para adentrar determinados lugares. Pense uma coisa comigo, olha que interessante: não houve ataque amorreu contra o povo de Deus enquanto eles estavam lá no acampamento da circuncisão. Ou seja, enquanto você está formalizando uma aliança com Deus através da salvação, isso significa a salvação, a vida eterna, né? A nova vida, a nova criatura, a renovação. Isso significa que é o momento da circuncisão. E também nem na celebração da Páscoa, que fala sobre ressurreição, que fala sobre libertação, que fala sobre você estar liberado para viver o plano de Deus, não houve nenhum ataque do amorreu. Mas quando o povo começa a caminhar contra os reis, em rumo a Canaã, que é a terra da promessa, o que começa a acontecer? As perseguições. Meu irmão, enquanto você se contenta somente com a salvação, o diabo não mexe com você. Enquanto você tem pecado de estimação, o diabo não mexe com a sua vida. Enquanto você está acomodado com os pactos e alianças com as trevas, o diabo não se levanta contra a sua vida. Mas quando você começa a se posicionar para ocupar a terra da promessa, você avança contra Jericó, que significa os espíritos de fortaleza. Quando você destrói a Ai e traz à tona os pecados ocultos, começam então a nascer adversários. Aí você começa a entrar em níveis que você vai colidir com esses principados, potestades e hostes. Deixa eu explicar algo para você. Eu não acredito na palavra retaliação,
porque esse termo retaliação é usado pelos açougueiros para falar do processo de cortar a carne. Então, se você tiver impura carnalidade, impura humanidade, impura alma e sentimentalismo, e quiser comprar uma briga com Satanás, você vai ser retalhado. Agora, a colisão, ela vai acontecer, quer você queira ou não. Porque quando você adentra o reino de Deus, a Bíblia diz que depois de João Batista, o reino dos céus é tomado pelo esforço. A salvação é de graça, não te custa nada, mas o reino vai te custar tudo, e você vai ter que empenhar toda a sua vida para tomar posse daquilo que Deus desenhou como projeto para você. Então Deus não está chamando o crente acomodado, de braço cruzado, que só vem para o culto, levanta a mão durante o louvor, recebe a oração do pastor, recebe a palavra, e quando sai dessa porta para fora, continua do mesmo jeito. Não, Deus está chamando homens e mulheres com identidade de filhos, comprometidos a viver a plenitude do propósito. Deus está nos chamando para um nível de responsabilidade maior. Repita assim comigo: eu desejo a vida plena em Deus. Meu irmão tem uma plenitude de vida exclusiva para mim e para você. Mas deixa eu explicar uma coisa para você, isso é muito perigoso, porque essa vida plena em Deus não tem nada a ver com essa hipergraça. Essa vida plena em Deus, ela não tem nada a ver com esse evangelho triunfalista. Ela tem a ver com você entender uma verdade bíblica, que é você simplesmente se apoderar daquilo que Cristo conquistou para você. Você é co-herdeiro com Ele das riquezas eternas. Ou seja, você é parte integrante do projeto de Deus para a humanidade. Eu não estou falando isso para você ativar dentro de você obstinação, cobiça, obsessão. Eu estou falando simplesmente para você estender a sua mão e espiritualmente tomar posse da promessa e conquistar o seu propósito de vida. Sabe, queridos, nós temos muita facilidade de aceitar provação, de passar pelos vales, de sofrer as perdas, mas às vezes nós não nos movemos nem um palmo para entrar em lugares em que nós vamos usufruir da plenitude, das riquezas eternas que Deus tem para nós, e esses lugares precisam ser acessados. Nós vamos passar por fases da nossa vida de renúncia, de quebrantamento, de privação, de injustiça, porque tudo faz parte do processo, mas chega um momento que você é aprovado, porque você passou por todas essas situações, e você tem então o direito de acessar lugares eternos, e de se apoderar de coisas que vão te conduzir a uma vida plena em Deus. Querido, essa conquista, ela faz parte do processo de remissão de Deus na sua vida. Isso é cruz. Isso é o sacrifício vicário de Cristo, é o avanço que você tem que ter na sua vida espiritual, dentro do propósito de Deus. Isso faz parte do desenvolvimento espiritual de todo crente. Um dia, você vai ver que os céus vão se abrir, e você vai adentrar esse lugar. Sofrimento é bom, é excelente, é uma ferramenta muito poderosa nas mãos do Espírito Santo, para nos deixar mais parecido com Cristo. Eu acho que nós deveríamos falar muito mais sobre perdas nos nossos altares do que ganhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: perder toda a vida não é o projeto que Deus tem para a sua vida. Deus quer que você tenha uma vida plena, uma vida abundante, uma vida em que você vai viver o melhor dessa terra, vivendo o propósito de Deus. Portas privilegiadas de bênção no reino do Espírito serão escancaradas, os recursos virão, você será ativado pela criatividade do próprio Criador, se transformará num homem empreendedor, numa mulher inovadora. Deus te dará ideias, você será um revolucionário, você será alguém que vai se levantar com uma nova bandeira, você será ouvido, será um agente de transformação, um influenciador na sua geração. Você precisa deixar a sua marca. Deus tem um plano com você. Mas por que isso não acontece? Porque os lugares altos da nossa vida estão ocupados. Olhe para o seu irmão e diga assim: você precisa vencer a passividade.
Sabe, meu querido, muitas vezes as pessoas ficam doentes e nós corremos para o médico, ao invés de colocar a mão na cabeça e expulsar a enfermidade. Às vezes as pessoas ficam confusas em relação às suas emoções, e ao invés de nós abrirmos a palavra e ministrarmos ao Espírito, nós corremos para os psiquiatras e psicólogos. Sabe o que acontece conosco? Ao invés de ser a nossa primeira opção, correr para Deus, para que o milagre aconteça, nós temos as nossas saídas humanas, porque é mais fácil do que passar por um período de fé, do que passar por um período de prova de milagres. Nós temos que aprender a entrar nesses lugares. E aqui fala que os lugares altos precisavam ser conquistados. Deixa eu lhe dizer, todos esses reis oponentes, eles estavam nas montanhas, eles estavam nos lugares altos. E os lugares altos da nossa vida representam os lugares de plenitude, os lugares de abundância, os lugares de delícias, os lugares de completude, onde nós vamos alcançar o lugar que Deus tem para nós. Só que tem uma coisa: quem está de cima consegue ter muito mais facilidade para guerrear. Porque imagine você tendo que enfrentar um adversário num confronto direto, de baixo para cima. As emboscadas ficam muito mais difíceis, porque quem está em cima tem uma visão de 360 graus, ou seja, o diabo já te espionou tanto que ele sabe exatamente as áreas de fragilidade da sua vida, porque ele se estabeleceu num lugar de visão privilegiada. A nossa visão ainda é turva, a nossa visão ainda é nublada, é confusa, mas a dele é muito clara acerca das nossas movimentações. Quem está em cima vê melhor. E aí o diabo sabe que você está querendo ocupar os lugares altos. Sabe por quê? Porque você começa a ampliar a sua cosmovisão. Repita comigo: cosmovisão. O Senhor começa a ministrar ao seu próprio espírito, e você vai subindo em níveis espirituais de maturidade, e você vai entendendo coisas que antes você não entendia, você vai compreendendo coisas que você não compreendia, você se torna uma pessoa de conselho. E quando o diabo percebe que você está se tornando uma pessoa com uma cosmovisão ampla, uma pessoa de sabedoria, uma pessoa de conselho, ele começa a procurar na sua vida os pactos e as alianças que foram forjadas e que não tiveram a consulta de Deus, que são as áreas vulneráveis. O diabo sabe que você está tentando subir os terrenos difíceis. E deixa eu lhe dizer uma coisa: os lugares altos são lugares maravilhosos para nós estarmos. São os lugares que o Senhor determinou para os seus filhos, são os lugares da promessa. Mas é nesses lugares que também acontecem os holocaustos. Abraão levou Isaque ao cume do monte para ser sacrificado. Então, para você alcançar esse lugar, você precisa também estar disposto a fazer algumas renúncias e alguns sacrifícios que você não quer. Porque essas áreas da sua vida já são áreas tão comuns, você já se acostumou tanto a viver com elas, que você não está disposto a abrir mão delas, elas já fazem parte da sua vida. Mas o monte, o lugar alto, é um lugar de sacrifício. Isso representa um lugar de dimensão espiritual maior. Por quê? Porque quando Abraão entrega Isaque, ele ganha nações. Quando você aprender que abrir mão dessas alianças iníquas, desses pactos profanos, vão fazer com que você aumente de nível espiritual e ganhe coisas que você nunca imaginou, porque isso está no campo sobrenatural, você vai ver que o ganho disso é muito maior do que você ficar enraizado e abraçado com coisas que Deus já não quer mais, que não combinam mais com o seu estilo de vida para hoje. Os lugares altos, eles também representam o lugar do descanso.
Quantos de nós estamos afoitos, doentes, preocupados, ansiosos, medicados, correndo de um lado para o outro, doentes emocionais, por conta das nossas preocupações, por conta das nossas, das nossas correrias diárias. Mas a Bíblia diz que quando eu olho para os montes, eu entendo que de lá vem o quê? O meu socorro, porque o meu socorro vem de Deus. O salmista dizia isso. Então o lugar alto é o lugar em que você vai receber refrigério para a sua alma, você vai ser revigorado no seu espírito, você vai ser reposicionado na sua caminhada, você vai ser recolocado dentro do plano de Deus. Mas deixa eu te dizer, você precisa estar pronto, porque no lugar alto a presença de Deus também ela é densa. Lembra de Moisés? Falava como um Deus, como um amigo, fala face a face, a ponto de quando ele descia do monte, o seu rosto estava glorificado, transfigurado, pelo contato que ele tinha de intimidade com o Eterno. Então quando você acessa esses lugares altos, você é cheio da glória de Deus. Você é uma pessoa que recebe diretrizes. Qual era o objetivo de Moisés subir ao lugar alto e ter uma conversa face a face com o próprio Deus? Era receber as instruções normativas, as diretrizes da eternidade, que iriam discipular uma nação. Sabe o que acontece quando você desce do monte? Deus, Ele cria em você coisas novas, que vão servir de direção para toda uma geração. Você se torna um mentor, um tutor de homens e mulheres que precisam ser treinados e capacitados para o cumprimento da vontade de Deus. Você precisa entender que o lugar alto é o lugar em que as promessas elas são habilitadas, onde nós somos transformados. Lembra-se do Monte Tabor, do lugar da transfiguração, da transmutação. Essa palavra transfiguração no grego, ela fala de metamorfos, ela fala de metamorfose, de uma mudança de um estado físico para outro estado físico, de uma outra forma. Você muda de forma. Quando você chega no lugar alto, as pessoas já não te reconhecem mais, porque o seu falar é diferente, o seu olhar é diferente, as suas atitudes são diferentes, a sua conduta é diferente, o seu comportamento é diferente. Você começa a transformar seu casamento, a vida dos seus filhos, suas finanças, seus negócios. Qualquer lugar em que você está é transformado por algo que você recebe no lugar alto. No lugar alto você recebe as palavras diretivas de Deus, as respostas de Deus, porque nos lugares altos os oráculos proféticos eram revelados para os profetas. Se você quiser andar em banda larga com a eternidade, ouvir os céus falarem ao seu espírito, você precisa conquistar os lugares altos, porque você vai se movimentar não mais por presunção, mas você vai se movimentar por revelação. Deus vai te dar exatamente palavras-chave que vão destravar destinos, vai te mostrar pessoas, lugares, o que fazer, o que não fazer, como fazer, porque os oráculos proféticos de Deus, eles estão nos lugares altos. Quando um rei estava se desviando, o profeta descia do monte com a mensagem do Eterno, porque o lugar alto era o lugar onde ele ouvia Deus. Então, se você quer ouvir Deus, pare de ouvir a televisão, pare de ouvir a internet, pare de ouvir as fofocas, as futricas, as picuinhas, as confusões. Não empreste mais o seu ouvido para isso. Comece a subir ao lugar alto e ouvir o que Deus está bradando, o que o Eterno está falando, quais são as diretivas que Ele está te dando para esse tempo. Mas no lugar alto é o lugar que nós não queremos subir, porque foi no Monte Gólgota, foi no Monte Caveira que Cristo entregou a sua própria vida por amor de muitos. Então no lugar alto você vai ter que morrer para você mesmo. O lugar alto é um lugar de morte de desejos, de morte de vontade, de morte de sonhos, de morte de projetos, de coisas pessoais que você desenhou na força do seu braço, e você vai ter que abrir mão da sua própria vida para abraçar a vida que Deus tem. Sabe por que muitas vezes nós não conquistamos os lugares altos? Porque nós não queremos morrer ao modo de Deus.
Só que toda morte com Deus tem uma ressurreição. E quando nós somos ressurretos com Cristo, isso nos faz termos um corpo glorificado. Deixa eu explicar algo para você. Adão, antes da queda, ele tinha um corpo glorificado. Aquela história que nós aprendemos lá na historinha bíblica com a tia, no Ovelhinhas de Jesus, que era a nossa salinha de criança, que ela dizia: olha, Adão e Eva pecaram, e aí pegaram folhas, colocaram nas suas partes íntimas, e sabe o que aconteceu? Mataram um animalzinho, e eles colocaram pele do animalzinho sobre ele. Sabe o que era essa pele? Era o próprio Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava simbolizando Jesus. Nós não aprendemos assim? Só que quando você vai para o hebraico, para Peshita, você descobre que essa palavra pele, ela significa epiderme. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles tinham um corpo glorificado, o mesmo corpo que Cristo recebeu após a ressurreição. Só que com a queda, eles se tornaram suscetíveis às coisas que aconteciam ao seu derredor, e por isso eles precisaram dessa roupa de mergulho, desse escafandro chamado pele, para protegê-los do mundo exterior. Só que nós precisamos entender que quando nós estamos no corpo de Cristo, repita comigo, o corpo de Cristo, esse corpo não está mais morto dentro de uma tumba. Esse corpo ressuscitou e foi assunto aos céus, e ressuscitado em glória ele está. Então agora você faz parte de um corpo glorioso, e existe glória dentro de você. Existe glória para você colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Existe glória para você colocar a mão sobre endemoniados e eles serem livres. Existe glória para que você toque sobre pessoas e elas tenham seus destinos transformados. Porque a glória do corpo do Cristo ressuscitado está em você. Se você está no corpo de Cristo, essa glória se movimenta através da sua vida. Mas daí você vai precisar combater os 5 reis amorreus. Repita assim comigo, 5 reis. Deixa eu explicar algo para vocês sobre esses 5 reis. Eles foram o povo de maior resistência contra o avanço dos hebreus na terra prometida. Eles eram descendentes de Cã, um clã amaldiçoado, pagão, mas eram os mais poderosos daquela região. Sabe o que isso significa? Aquelas áreas neutralizadas da nossa vida que nunca foram resolvidas. Sabe aquela área da sua vida que não rompe? Aquela área da sua vida que não flui? Que você já passou por cura, por libertação, por aconselhamento, por seminário, já foi ministrado pelo fulano, pelo ciclano, pelo beltrano, já passou na mão de tanta gente, e aquela área ainda continua. Isso significa os reis amorreus. É porque isso, quem tem que vencer é você, não é uma mão de um libertador na sua cabeça. E aí você vive dizendo que isso é o teu espinho na carne. Você vive dizendo que isso Deus nunca vai tirar de você. Isso é uma mentira que Satanás instalou na sua mente para que você se acostume com a derrota. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eles eram os antigos habitantes da terra da promessa. Ou seja, antes do povo de Deus, do povo hebreu, ao comando de Josué, chegar à terra de Canaã, eles já estavam ali. Ou seja, enquanto o povo de Deus estava lá no Egito, trabalhando para Faraó, escravo, e depois então, durante os 40 anos que eles estiveram andando no deserto, esse povo é que estava governando a terra da promessa. Quantos me entendem isso? O que isso representa, meu irmão? Coisas que são suas, mas que estão nas mãos do domínio contrário já há anos. Coisas que são paradigmas geracionais, e você já se acostumou a viver desse jeito. Fortalezas que foram instaladas na sua linhagem,
coisas que já vêm dos seus antepassados, e você está reproduzindo uma reação em cadeia destrutiva, como um efeito dominó. O problema está se repetindo na sua vida. Você é uma cópia exata daqueles que vieram antes de você, ou seja, esse espírito governa sobre a terra da promessa, não é de agora, é de muito tempo, tentando minar o projeto que Deus tem com a sua linhagem. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu estou ministrando essa noite a pessoas que particularmente para mim são funis geracionais. Deixa eu explicar o que são funis geracionais. Tudo que você pode pensar de errado que poderia acontecer na vida de um ser humano, aconteceu com você. Você diz assim, poderia ter acontecido com meu irmão, com meu primo, com meu vizinho, com meu parente, mas não. Tudo caiu na minha cabeça. Por que isso aconteceu? Porque você é um funil geracional. Sabe o que são funis geracionais? Deus espera que você mate no peito. Deus espera que você diga, isso acaba em mim. Isso está sendo cancelado hoje pela minha escolha, a partir do meu posicionamento. Meus filhos não herdarão isso, meus netos não herdarão nisso, as futuras gerações não herdarão nisso. Isso está acabando em mim. Você pode ter vivido a pior história, se você contar para mim eu choro, mas eu vou lhe dizer, meu irmão, você é um funil geracional, minha irmã, você é um funil geracional. Tudo parou em você para que você seja o ponto de remissão de toda uma linhagem, de toda uma cadeia geracional. Você está me entendendo? Você vai mudar a história do seu sobrenome. Seus filhos não vão passar as mesmas coisas, seus netos não vão passar as mesmas coisas, porque você vai encontrar os lugares altos, você vai derrubar os reis amorreus, você vai sim ocupar os lugares de plenitude e de delícia, você vai usufruir plenamente do que Deus desenhou como projeto para a sua vida, você vai ter uma nova história. E deixa eu lhe dizer, esses líderes, eles eram dominantes, eles eram cabeças de tribo. Sabe o que isso significa? Que existem áreas da nossa vida que não rompem porque elas estão debaixo do governo errado. Uma vez que você faz uma aliança profana, uma vez que você nunca cancelou um pacto que você fez com as trevas, essa área se transforma numa área vulnerável. Mas como eles eram líderes de clã, é como se eles tivessem várias falanges, aonde eles conseguem manter governo e domínio. Deixa eu lhe dizer uma coisa, uma área da sua vida presa, prende todas as outras. Uma área da sua vida em que você tem uma aliança iníqua e profana, bota todas as outras áreas para perder. Paralisa você, bloqueia você, te trava. Por isso que precisa ser resolvido. Então a Bíblia diz que Josué subiu durante toda a madrugada. Repita comigo, madrugada. Meu irmão, subir montanha à noite exige muito sacrifício. Vai exigir noites de sono perdidas, vai exigir o melhor que você pode dar, porque não é com passivos que Deus está falando, Deus está falando com guerreiros. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente vem para a igreja e crente tem um problema, a gente apenas quer melhorar de vida, mas a gente não quer ser transformado. A gente quer os nossos problemas resolvidos, mas a gente não está nem aí para o que Deus desenhou para nós. Sabe por que nós não ocupamos o lugar da promessa? Não é porque Deus não nos queira dar, é porque nós desistimos de conquistar. Sabe o que acontece? A gente prefere levar uma vida frustrada, decepcionante, do que ir além. Sabe por que a gente carrega sequelas de lutas sem êxito lá do passado? É porque um dia a gente tentou e deu errado, a gente começou e faliu, a gente empreendeu e não deu certo. Aí você guarda aquela decepção e aquela frustração e nunca mais tenta, e aquela área da sua vida vira uma área de morte. Você sela um pacto com a morte. Você teve tanto desgaste emocional e espiritual, sabe, para tentar fazer alguma coisa que
Você desejava tanto, você sonhava tanto, e você não conseguiu lidar com a perda, não conseguiu lidar com o dano. E sabe o que isso gerou em você? Um sentimento de incapacidade de viver a promessa de Deus. Aí você perde a esperança, você perde a fé, você entrega o jogo, você diz: olha, eu não quero mais nada mesmo, eu vou ser crente de banco, tá bom, estou levando os meus filhos, estão sendo ministrados na escolinha, né? Pastor, ora por mim, eu vou para o trabalho, depois eu venho para casa. E nós nos escolhemos ter uma vida medíocre. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não estou ofendendo você em falar uma vida medíocre. A palavra medíocre é a junção de dois termos, médio e ocre. Isso fala da metade da montanha. Medíocre quer dizer que você foi até um lugar e você se contentou com aquele lugar. Você pode subir mais, mas você olha para baixo e diz assim: eu já andei o suficiente, eu vou me instalar aqui. Isso é ser medíocre, é você poder mais e se contentar com menos. E Deus colocou dentro de você dons, talentos, recursos, capacidade, criatividade, o Espírito Santo. Tudo isso está ativo aí dentro, esperando vir para fora. Mas sabe o que aconteceu? Por conta das lutas, das decepções da vida, nós vamos nos tornando crentes incrédulos. Nós desistimos de lutar, nós vamos até um determinado nível e nós retrocedemos. Repita assim comigo: 5 reis. E eu quero dar para vocês nesse seminário mais ou menos as características desses 5 reis. O primeiro rei se chama Adoni-Zedeque, e ele governava sobre Jerusalém. A palavra Adoni-Zedeque, ela significa Senhor de retidão. Isso simboliza, sabe o quê? O nosso espírito de religiosidade, de falsa espiritualidade, quando nós nos achamos bons o bastante, quando nós não conseguimos nos dobrar ao arrependimento, quando nós perdemos a capacidade de olhar para dentro de nós de maneira crítica e encontrar os lugares de vulnerabilidade, de debilidade que Deus precisa mudar. Quando nós temos orgulho da nossa santidade, aí nós não nos dobramos diante dos tratamentos de Deus. E ele ocupava Jerusalém. A palavra Jerusalém, você sabe, significa lugar de paz. Isso fala do que? Esse rei, ele estraga a relação que você tem com você mesmo, com a sua espiritualidade, com a sua liberdade. Você ainda continua tentando melhorar o Adão caído, ao invés de aprimorar o segundo Adão ressuscitado. Sabe o que você está fazendo? Você está vivendo ainda de baixa estima, de vitimização, olhando para as suas incapacidades, para as suas dificuldades, ao invés de entender que agora você é uma nova criatura, que foi revestido pelo novo homem, que agora você tem uma nova roupagem, que você está habilitado a caminhar em regiões celestiais, que Deus te deu um novo nome que foi escrito no livro da vida, uma identidade verdadeira, uma nova história, mas você não consegue virar o cronômetro. Adoni-Zedeque, ele rouba a identidade. Um dos requintes dele é que ele cortava os polegares, o lugar em que você deixa sua marca registrada. O segundo espírito é Orão. Repita comigo: Orão. A palavra Orão, ele era o rei que governava sobre Hebrom. A palavra Orão significa elevado, e significa elevado, sabe por conta de quê? Orão, ele representa a soberba, representa o orgulho, representa a presunção, representa a autossuficiência. Sabe o que Orão faz? Ele impede a nossa unidade, pastores, porque nós ainda nos olhamos como competidores, nós ainda temos orgulho ferido uns com os outros, nós não conseguimos caminhar de mãos dadas, por conta do nosso orgulho. E sabe de uma coisa? Hebrom significa lugar de comunhão. A palavra Hebrom significa comunhão.
ele nos impede de construirmos relacionamentos com o próximo, de amarmos o próximo, de termos misericórdia pelo próximo, compaixão pelo próximo. Ele nos impede de nós nos vincularmos em amor uns com os outros, juntas e medulas, para fazer com que o corpo funcione. Ele é que fragmenta o corpo, por isso nós não conseguimos caminhar conforme o comando do cabeça. Então o primeiro rei, ele estraga o seu relacionamento com você mesmo. O segundo rei estraga o seu relacionamento com os outros, com as fofocas, com as futricas, com o mimimi, com o disse-me-disse, com coisas que já não mais edificam. Vamos elevar a nossa mente, vamos pensar nas coisas que são do alto, vamos alcançar um lugar de maturidade. O terceiro rei se chama Pirã. A palavra Pirã significa animal dos montes, e ele governava sobre um lugar chamado Jarmute. A palavra Jarmute fala de um lugar sublime. Então, ele significa o espírito de resistência que impede você de ter um relacionamento de intimidade com Deus. Você não consegue sentir Deus como pai por conta da orfandade. Você não consegue ter intimidade com Deus porque você nunca teve comunicação com seu pai. Você não consegue se aproximar do coração de Deus para ouvir as batidas do seu coração e se movimentar conforme as demandas do seu coração. Você não consegue ter um relacionamento fluente com o próprio Eterno. Você não consegue se aproximar de Deus. Parece que tem uma barreira. Quando você pega a Bíblia para ler, parece que são só letras. Aquilo não tem significado para você. Você não tem entendimento para compreender as Escrituras. Quando você dobra o joelho para orar, você até chora, mas você não, parece que tem algo para romper, parece que tem algo para ser destravado no reino do Espírito, parece que tem um lugar para ser acessado e você não consegue, porque essa resistência está impedindo você de adentrar esse lugar. Então o primeiro destrói o seu relacionamento com você mesmo, o segundo destrói o seu relacionamento com os outros, e o terceiro destrói o seu relacionamento com Deus. Aí vem o quarto rei, se chama Jafia. Repita comigo, Jafia. Ele governava sobre um lugar chamado Laquis. A palavra Jafia quer dizer brilhante, e a palavra Laquis, que era o lugar onde ele governava, significa fortaleza. Sabe o que isso significa, gente? Glória humana. Nós ainda queremos que o nosso nome se torne célebre. Nós ainda queremos aparecer. Nós ainda não aceitamos o anonimato. Nós ainda queremos ser reconhecidos. Por conta das nossas orfandades, da nossa marginalização, do nosso segregamento, da nossa vida de abandono no passado, nós viemos para a igreja e nós olhamos na igreja uma oportunidade de sermos reconhecidos, e a gente quer se alimentar disso. O quarto rei significa, qual é o seu nome? Repita-se comigo, Debir. Ele governava numa terra chamada Eglon. A palavra Debir significa oráculo, e Eglon significa vitela ou carne nobre. Deixa eu explicar algo para você sobre isso. Esse rei fala da área da prosperidade, fala da área das finanças, do porquê que nós não rompemos, porque nós somos o que? Avarentos. Nós não somos generosos, nós não somos fiéis contribuintes, nós não soubemos como honrar, e aí as nossas finanças ficam presas, os nossos recursos ficam presos, porque ao invés de sermos liberais, entendendo que tudo aquilo que passa pelas nossas mãos é uma provisão para o reino,
nós acabamos entendendo que é para nós. A Bíblia diz que Deus dá pão para o que come e semente para o que semeia. A semente é para semear, o pão é para comer. Tem gente que come o pão e ainda come a semente. Então esse rei, ele governa sobre as suas finanças, sobre os seus negócios, sobre os seus empreendimentos, sobre as suas sociedades, sobre a sua carreira profissional, por onde você vai receber os seus recursos. E deixa eu lhe dizer, a palavra debir significa oráculo, sabe por quê? Porque existe aqui um falso profeta, que profetiza para ganhar dinheiro. Hoje na nossa nação existem muitos profetas que são chaveiro de bolso de empresário, são gurus espirituais de estimação. Cuidem, porque talvez você seja procurado por homens influentes, grandes empreendedores, políticos influentes, pessoas que estão em alto poder aquisitivo, que têm status social, mas não profetize para eles para benefício próprio, para que o seu bolso seja cheio de dinheiro. Não faça isso. Se você tiver que dizer a verdade, diga. Se você tiver que ser certeiro, seja. Não negocie a verdade. Confronte quando tiver que confrontar. Mas sabe o que tem acontecido com os profetas? Eles têm se vendido porque eles pensam primeiro no bolso deles. Eles sabem que aquelas pessoas precisam ser mudadas e transformadas, mas eles fazem vistas grossas e passam panos quentes, porque afinal de contas aquele dízimo é importante, aquela oferta é relevante, e eu não posso perder essa oportunidade de encher meu bolso. Isso fala dos relacionamentos corruptos. Olha você que sonega imposto. Isso sabe o que é? É pacto com Mamon. Olha você que está envolvido em falcatrua, em desvio de dinheiro, em desvio de verba. Isso é pacto, é aliança com Mamon, é área vulnerável da sua vida. Por isso que você ganha e você perde, por isso que você não prospera, por isso que um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Porque esse rei te governa. E aí nós já vamos para o final, repita comigo, ele vai para o final. Josué capítulo 10, versículo 16. Gente, que horas são? Já vou acabar. Só que esses 5 reis fugiram e se esconderam em uma caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram encontrados escondidos em uma caverna em Maquedá. E Josué disse: rolai grandes pedras sobre a entrada da caverna, posicionai homens junto a ela para guardá-los, e não vos detenhais, mas persegui os vossos inimigos, e feri os que estiverem para trás. Não tolereis os que eles entrem nas cidades, pois o Senhor vosso Deus entregou na nossa mão. E sucedeu que quando Josué e os filhos de Israel haviam terminado de matá-los com um massacre muito grande, até que fossem consumidos os que restaram deles, entraram nas cidades fortificadas. E todo o povo retornou em paz para Josué ao acampamento de Maquedá. Ninguém moveu a sua língua contra qualquer um dos filhos de Israel. Então disse Josué: abri a entrada da caverna e trazei para fora da caverna os 5 reis até mim. E eles disseram assim: trouxeram da caverna aqueles 5 reis até ele, o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. E sucedeu que, quando eles trouxeram até Josué aqueles reis, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que seguiam com ele: aproximai-vos, ponde os vossos pés sobre o pescoço dos reis. E eles se aproximaram e colocaram os pés sobre os seus pescoços. E Josué disse a eles: não temais, tampouco fiqueis desanimados, sede forte e de boa coragem, pois assim há de fazer o Senhor a todos os vossos inimigos, os quais lutastes. E depois disso, Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 árvores. Repita comigo: 5 árvores. E eles ficaram pendurados sobre as árvores até o anoitecer. Olha aqui para mim.
Sabe onde é que nós nos escondemos? Em Maquedá. Sabe o que significa a palavra Maquedá? Lugar dos pastores. Muitas vezes nós estamos nos escondendo dentro de uma região de apacentamento, nos confinando dentro de uma cova. A gente recebeu Jesus, vem para a igreja, tem carteirinha de membro, mas está confinado nas trevas, porque ainda existem áreas ocultas da nossa vida que nunca foram resolvidas. Mas deixa eu te dizer, embora você esteja escondido, esses espíritos estão vivos. Só foi rolada uma pedra na frente da cova, mas eles continuam vivos. Não adianta você achar que está na igreja e isso vai resolver, porque isso tem a ver com o seu desenvolvimento espiritual. E deixa eu te dizer, enquanto você tiver essas alianças profanas, esses pactos que Deus não mandou você ter, você não vai fluir, porque aquilo que te domina hoje vai te destruir mais tarde. Se Josué tivesse destruído todos os filhos dos filisteus, mais tarde Davi não precisaria ter enfrentado Golias. Porque aquilo que a gente não vence hoje, nos mata amanhã. Ou Deus vai governar a sua vida de uma vez por todas, ou isso vai desgovernar você. Não adianta você se trancar com as suas fraquezas num buraco, dentro de um lugar de apacentamento, porque o que Josué faz? Ele diz: remove a pedra e traga os reis para fora. Ou seja, você precisa trazer para a luz. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que não confessa, jamais prosperará. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como Cristo na luz está, nós temos comunhão com o seu corpo, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Você tem duas opções: ou você se expõe, ou você vai ser exposto. O problema é que quando você é exposto, você perde a razão, porque você teve a oportunidade do arrependimento e não fez. E Deus está te dando a oportunidade hoje para você confessar os pactos e as alianças que hoje estão travando seu casamento, suas finanças, a vida dos seus filhos, o seu ministério. E você precisa colocar isso para fora, porque quando você dobra os seus joelhos e chora diante de Deus, o Senhor vem e te dá o perdão. Porque quando você confessa ao Senhor, Ele é fiel para perdoar. Agora deixa eu lhe dizer: confessai vossas culpas uns aos outros, para que sejais curados. A cura na sua vida só vai brotar o dia que você colocar isso para fora. Pecado tem nome, só sai pela boca e precisa ser expurgado. Senão você vai continuar para o resto da vida lutando contra esses reis que dominam todas as áreas do seu viver, e você nunca vai conseguir chegar à plenitude. Agora a Bíblia diz que eles foram mortos, e a primeira coisa que os soldados fizeram foi colocar o quê? O pé sobre o pescoço. Sabe o que isso significa? Que isso não mais vai controlar a sua vida, porque você está sob o comando de espíritos malignos que coordenam seus passos e que fazem você ficar preso numa mentira. Mas a partir do momento que os filhos de Deus pisam no pescoço desses espíritos, eles desconectam a cabeça do corpo, e você se conecta à cabeça verdadeira, que é a mente de Cristo, e ela passa agora a coordenar todos os seus passos. A Bíblia diz que eles foram enforcados e foram colocados aonde? Na entrada da cidade, para que todos vissem. Sabe por que isso? Porque a nossa confissão, o nosso arrependimento precisa ser mais escandaloso do que o nosso pecado. Nós precisamos expor as nossas vergonhas, expor as nossas culpas, falar com clareza das nossas tentações, vontades, pecados, onde nós estamos presos, quais foram as alianças e os pactos que nós fizemos sem consultarmos a Deus. E a Bíblia diz que eles foram colocados em 5 árvores. Isso fala dos 5 ministérios. Os 5 ministérios dessa geração estão sendo levantados para expor o pecado e para trazer limpeza, integridade, justiça e amor sobre o reino de Deus. Fique de pé comigo. Se você entende que você tem áreas da sua vida que são áreas ocultas,
de pactos e alianças que precisam ser quebrados, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente. Tem bastante lugar aqui para você. Feche os seus olhos. Esse é um tempo de arrependimento. Esse é um momento que eu posso te conduzir, mas eu não posso entrar com você. É só você e Ele. Você sabe o que você precisa confessar. Você sabe qual é o pacto que você precisa desfazer. Você sabe qual é a aliança que você precisa dissolver. E a única forma de quebrar esses pactos, de cortar essas alianças, é aplicando sobre elas o sangue de Cristo. E Ele está aqui, não para te acusar, mas para te receber como um pai que ama o filho de braços abertos e te perdoar. Com o Senhor está o perdão. Ele é capaz de remover da sua vida todo o opróbrio, e a Bíblia diz que dos nossos pecados Ele não se lembrará mais. São como nuvens passageiras, são levados para o mar do esquecimento. O Senhor, Ele pode remover você desse lugar, e pode colocar você em níveis espirituais que você ainda não experimentou. Pode colocar você em lugares celestiais de plenitude, para você viver de forma sobrenatural, coisas que você nunca imaginou viver. Sabe que tem pessoas aqui que não conseguem nem alcançar a dimensão do que Deus tem para elas. Pessoas que foram chamadas para gerar riquezas para o reino. Pessoas que foram chamadas para transformar ministérios, pessoas que foram chamadas como uma voz profética para essa geração, pessoas que vão ter uma envergadura ministerial, profissional, extraordinária, porque são planos de Deus para a sua vida, e está tudo retido, mas não precisa mais estar assim. Deus quer que você adentre e acesse esse lugar no Espírito. Esse lugar é seu. Por isso comece a conversar com o Senhor agora, e comece a contar para Ele: Senhor, eu caí aqui, eu sei exatamente onde eu caí. Senhor, esse é o pacto que eu fiz, o pacto que eu formalizei foi esse, a aliança que eu fiz foi essa. Não se preocupe com o seu vizinho do lado, não se preocupe com a pessoa que está perto de ti. Meu irmão, se tem uma coisa que eu aprendi, é que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, e não há um justo sequer. Aqui todo mundo está nivelado debaixo da graça e do sangue de Cristo. Não tem ninguém melhor do que ninguém. O mesmo amor que me comprou, comprou você. A mesma misericórdia derramada sobre a sua vida foi para minha. Então aqui ninguém é melhor do que ninguém. Então comece a falar com Deus e comece a dizer: Senhor, eu caí aqui. Essa é a área da minha vida que está presa. Foi aqui que eu fiz o pacto com os reis amorreus. É por isso que eu não consigo subir no lugar alto. É por isso que eu não consigo escalar. Se você está preso nas situações que você vivenciou lá no passado, que não deram certo, e você perdeu a esperança, vive frustrado, decepcionado, hoje é o dia da sua cura. Deus está renovando a sua fé, a sua esperança, está rasgando seus olhos espirituais para que você veja de fato e de verdade o lindo destino profético que Ele desenhou para a sua vida. Deixa o Senhor te conduzir a esse lugar. Deixa o Senhor te conduzir a esse lugar. Faça essa oração responsável nessa noite. Esse é o dia que o Senhor agendou nos céus para te arrancar desse lugar de cativeiro, desse lugar de aprisionamento, de remover
desses lugares de treva e colocar os seus pés assentados com Ele em regiões celestiais, em dimensões celestiais. Os espíritos malignos não mais irão vampirizar você. Os espíritos malignos não vão mais sugar suas forças, não vai mais impedir você de entrar nos lugares altos. Sabe por quê? Porque com você está a unção de Josué. Você foi chamado como um exímio guerreiro, como um estrategista, como um homem e uma mulher de patentes espirituais. Mas você precisa resolver essa área da sua vida primeiro. Peça perdão pelos sangues derramados. Peça perdão pelos acordos feitos. Peça perdão pelas palavras empenhadas. Peça perdão pelas sociedades formalizadas, pelos documentos assinados. O Senhor me mostra documentos assinados, que foram pactos que você fez, alianças que você fez e que Deus disse, não faça, mas você não o consultou primeiro. Você foi deliberadamente, com a sua própria vontade, na força do seu braço e no seu tempo. E hoje você está pagando um preço alto. Comece a ser mais generoso, mais liberal. Comece a honrar as pessoas que te ativaram, que te destravaram, que te levaram a lugares altos. Reconheça quem cuida do seu coração, quem discipula a sua vida. Cuide dessas pessoas. Pare de sugá-las. Perca sua mente de mendigo. Comece a entender que você é um provedor, que você é o portador dos recursos do reino. Você não está aqui para pedir, você está aqui para gerar, porque você está no Éden, no lugar de delícias, no lugar de plenitude. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja Chorialabassuri biander eleva subi abagada rabalabassora bagá. Que os anjos do Senhor, que os ministros do Eterno, os seus seres alados, com espadas flamejantes, lanças desnudas, quebrem as algemas, arranque agora todas as prisões, todas as cadeias, que os cadeados sejam quebrados, as mordaças sejam tiradas. Você está livre, 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 para fluir em lugares altos, para fluir em lugares altos. O Senhor lhe dará asa nessa noite, asas, para que você ocupe lugares seus, que foram conquistados por Cristo, para que você usufrua da plenitude. O Espírito Santo está visitando agora a sua vida interior, e o lugar onde as mãos humanas não alcançam, o Senhor está arrancando. O sangue de Cristo está sendo aplicado sobre todas as ligaduras da impiedade, sobre todas as ataduras da iniquidade. As alianças estão sendo partidas, os pactos estão sendo dissolvidos. Ouve-se no reino do Espírito o som dos grilhões sendo partidos. Hoje é o dia
que o Senhor te dá pés velozes como os da corça, para que você suba aos lugares altos. Suba, 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 suba. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Quero deixar uma lição de casa para vocês que vieram aqui na frente. Vocês vão ter que conversar com alguém sobre o que aconteceu. O meu conselho é que vocês procurem pessoas maduras, bem equipadas moralmente, equilibradas emocionalmente, pessoas de conselho, pessoas de sabedoria. Eu recomendo os pastores, líderes dessa casa, para que você abra seu coração, para que você compartilhe essa situação, para que você ore de maneira direcionada, para que você seja ungido com óleo. É preciso que você faça a asepsia da ferida. Você sabe o que é isso? Às vezes a gente machuca, a gente precisa ir lá na enfermaria, sabe? Passar aquele soro, passar, sabe? O remédio, o iodo, sabe? Poder limpar aquele lugar ferido. O Senhor está te chamando para olhar agora com mais responsabilidade para essa área da sua vida. Olha aqui para mim, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Nós estamos para viver um tempo glorioso de Cristo no Brasil, onde nós vamos ser surpreendidos com o sobrenatural. Escuta o que eu estou te dizendo. Estou sendo profeta nessa noite. Nós estamos ouvindo no nosso espírito um indício de algo novo que o Senhor tem para derramar. E se você não se alinhar agora, você vai ficar de fora daquilo que Deus vai fazer. Portanto, gerencie a sua vida interior. Faça uma gestão espiritual do seu coração. Amém? Não deixe isso passar batido. Amém? Agora olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: bem-vindo ao lugar alto. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: parabéns, os gigantes não te venceram. Aleluia. Agora dê o melhor e maior aplauso que você já deu para Cristo na sua vida.